Amém. Eu trouxe aqui alguns papéis, algumas anotações, e eu desejo cumprir na íntegra aquilo que eu escrevi, porque eu quero ter o cuidado de que tudo que eu for falar esteja rigorosamente descrito na palavra de Deus. Glória a Deus fiel. Estamos vivendo dias muito esquisitos, dias estranhos em que Jesus está sendo tirado do foco, está sendo tirado da centralidade da igreja, das escrituras, e o homem está sendo posto nesse lugar. É verdade. O que parece hoje é que tudo é sobre nós. O que parece hoje é que rigorosamente tudo é sobre nós. A sociedade tem moldado essa estrutura e o problema é que a igreja tem abraçado essa estrutura de que tudo é sobre nós. E na igreja de Cristo, nada é sobre nós. Aleluia. Tudo é sobre Ele. E eu fiquei muito feliz pela EBD dessa manhã, porque corrobora. Isso é sinal de que é uma igreja que está buscando a centralidade de Cristo. Não é coincidência. Falamos sobre Cristo. Desejamos falar sobre Cristo. Colocar Cristo no trono. Aleluia. Desejamos a centralidade de Cristo no nosso culto. Desejamos Cristo nas nossas palavras, nos nossos sermões. Desejamos Cristo nas nossas conversas. Cristo é tudo. E Paulo, apesar de ter sido muito sucinto em suas palavras, ele foi de uma felicidade gigantesca ao declarar: Cristo é tudo em todos. E eu já venho meditando sobre isso há algum tempo. E cometi um erro de buscar um texto que definisse Cristo melhor para trazer para a igreja. Eu já vinha pensando, meditando particularmente, até que eu recebi a notícia de que eu traria o sermão do dia 2. Então me apliquei um pouco melhor aquilo que eu já estava meditando. E dentro desse cenário, o que eu percebi é que nós precisamos de novo voltar às origens. Precisamos confirmar a nossa fé em Cristo. O nosso chamado em Cristo. Nós estamos aqui por Cristo. Aleluia. Nós estamos aqui para louvar a Cristo. Nós estamos aqui para adorar a Cristo. E para dizer que Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Repito, de toda honra e de toda glória. Aleluia. E eu cometi um erro de procurar um texto que exemplificasse melhor sobre Cristo. Mas eu percebi que eu desfolhava a Bíblia de um lado para o outro. E nenhum texto conseguia me atender. Por quê? Porque quando falamos da Bíblia, falamos de Cristo. E foi por isso que eu decidi me aplicar a um resumo sobre Cristo dentro da palavra de Deus. Para que hoje, de fato, nós colocássemos Cristo no centro da nossa existência, porque Ele é o centro de tudo. Aleluia. Ele é o centro da história, Ele é o centro do universo. Nele estão escondidos os tesouros de Deus. Aleluia. Ele, de fato, é o centro e precisa ser o centro da nossa vida. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos que eu separei aqui. Primeiramente, o primeiro aspecto é sobre a eternidade de Cristo. E eu fiquei muito maravilhado, porque hoje nós falávamos sobre isso. E eu separei aqui alguns textos que exemplificam isso, por isso que eu decidi escrever para ser rigorosamente criterioso naquilo que eu iria falar.
palavra por palavra. Aleluia. Porque o poder está contido na palavra de Deus. E se nós tivéssemos a capacidade de perceber que só no recitar das Escrituras há poder, só no proclamar das Escrituras há poder para a nossa vida, para a nossa transformação, nós nos aplicaríamos melhor à leitura, nós nos aplicaríamos melhor à memorização da palavra de Deus. Medita de dia e de noite. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1 também, versículo 1 ao 3, ele vai dizer: no princípio era o verbo. Gênesis está dizendo que o Deus Pai estava na eternidade, quando nada existia. Não existia o Sol, não existiam os planetas, não existiam as estrelas, as galáxias, não havia nada. Não haviam os homens, os animais, não haviam seres vivos, não haviam as plantas, não havia nada no vácuo da existência. O que havia era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio, Deus criou todas as coisas. E hoje, nós queremos lembrar que Cristo, ele teve um papel fundamental nessa criação. Porque João ele vai declarar que no mesmo princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Aleluia. Cristo era o Deus Filho, sendo agente central da criação. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito Aleluia. se fez. Todas as coisas. Todos nós fomos feitos por Ele. E sem Ele, nós não estaríamos aqui. É verdade. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O segundo texto bíblico que corrobora com a eternidade de Cristo é Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, igreja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito e criado por Ele. Aleluia. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Todos os reinos e tronos que se levantaram, os mais poderosos impérios que surgiram na terra, todos eles tiveram o seu tempo de auge, mas caíram, e só existe um trono de pé, e esse é o trono de Cristo. Aleluia. Todas as coisas subsistem por Ele. O ar que você respira, a comida que você come, as roupas que você veste, a saúde do teu corpo, você subsiste por Ele. E muitos vão dizer: eu não creio em Deus, eu não creio em Cristo. Ainda assim, isso não exclui o fato de que elas também estão subsistindo por causa dele. Existe uma graça comum estendida a toda a humanidade, e essa graça se chama Jesus. Aleluia. Todas as coisas subsistem por Ele. E Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, o próprio Cristo ressurreto, ele vai dizer: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que eu estou trazendo esses textos específicos para falarmos sobre a eternidade de Cristo? Porque exatamente o contexto que se vive hoje é que parece que tudo é sobre nós, são as nossas necessidades, são os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que a gente almeja. Então eu criei um mecanismo, um sistema em que eu venho para a igreja exatamente para Deus realizar os meus sonhos, resolver os meus problemas que eu mesmo criei na minha vida. Verdade. Resolver as minhas situações, as minhas pendengas, e deixamos de olhar para Cristo como alvo central, não somente da nossa vida, mas também da nossa salvação.
Ele estava no princípio. Quem somos nós? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós para lhe exigir alguma coisa? Somos pó. O nosso tempo, diz a palavra, é de 80 anos, 70 anos. Se alguns por sua robustez chegarem a 80, o melhor deles é câncer e enfado. Hoje existe muita gente bonita na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, um dia você vai ficar feia. As rugas vão aparecer. Tem muito rapaz forte aqui hoje. Um dia a tua força se acabará. Não se glorie o homem na sua força. Aleluia. Nem o sábio na sua sabedoria. Mas glorie-se o homem nisso, em me conhecer. Aleluia. Glória. Aquele que é eterno e aquele que está no nosso meio. E para finalizar, Salmo capítulo 45, verso 6, vai falar sobre a eternidade de Deus Pai. E o escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, vai repetir sobre a mesma eternidade na figura do Filho. Ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Eternidade, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Salmo capítulo 102, versículos 25 e 28, ele vai falar sobre a eternidade de Deus Pai. Mas o escritor de Hebreus, ele vai repetir os mesmos versículos no capítulo 1, versículo 10 ao 12, dizendo: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles como roupa envelhecerão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Aleluia. O salmista declara a eternidade do Pai, o escritor de Hebreus declara a mesma eternidade no Filho. Ele é Senhor e Rei, aleluia, desde a eternidade. O segundo aspecto que nós vamos abordar aqui hoje é sobre Cristo no Antigo Testamento. E nós precisamos entender, de novo, o escritor de Colossenses, capítulo 2, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer: estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo o que aconteceu no passado, toda a história. Se tirarmos Cristo da história, o que nos resta são histórias de moralidade, e só. Mas durante toda a história, durante todo o contexto do Velho Testamento, Cristo estava sendo apontado em tudo. Por isso, da felicidade da expressão de Paulo, Cristo é tudo em todos. Aleluia. Cristo é tudo em todos. Mas a pergunta que deve ressoar no nosso coração hoje: o que Cristo é para você? Aleluia. O que Cristo é para você? Que lugar Ele tem na sua vida? O que Ele representa para você? Porque no Antigo Testamento, eu listei aqui alguns aspectos do que era sombra e do que apontava para Cristo. E eu quero que você exalte o nome dele comigo nessa noite, através daquilo que nós iremos recitar agora. Ele é o Cordeiro sacrificado que cobre o homem nu por causa do seu pecado. Ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é a arca que salva o homem da ira de Deus. Ele é o arco da aliança. Agora, ele é mediador de uma nova aliança. Ele é Isaac sendo oferecido como sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus provido no lugar de Isaac. Cristo é Melquisedeque. Ele é o nosso rei e ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é José, traído e sofredor, aquele que salva o seu povo. Ele é Moisés, o que liberta o seu povo. Ele é Moisés, o que intercede pelo povo. Aleluia. Enquanto o povo estava guerreando, Moisés levantava as suas mãos e o povo de Deus vencia a batalha. As mãos de Moisés fraquejavam, ele não conseguia mantê-las de pé e o povo perdia a batalha.
Alguns homens precisavam levantar as mãos de Moisés para que o povo vencesse. Hoje, nós temos um intercessor cujas mãos não enfraquecem. As mãos dele não enfraquecem, estarão sempre levantadas para interceder pelo seu povo. Hoje nós temos um intercessor maior do que Moisés, maior do que a lei. Ele é a voz na sarça, ele é o Cordeiro Pascal de Deus, o pão sem fermento, a rocha, a coluna de nuvem que guiava o povo durante o sol causticante. Ele é a coluna de fogo que os conduzia na negra escuridão. Aleluia! Ele é a fonte da água viva que saía da rocha. Ele é o próprio tabernáculo, o candelabro, a mesa da proposição, o altar, a arca da aliança, que carregava a glória de Deus. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E nós, quando nos voltamos para Ele, fazemos parte dessa plenitude. A nossa vida, as nossas ações são impactadas pela plenitude de Cristo. Ele é Sansão, destruindo os portões de Gaza e derrubando o templo dos ídolos. Quando olhamos para Sansão, vemos Cristo derrubando os portais do inferno para libertar o perdido pecador. Vemos Cristo derrubando os alicerces do templo do inimigo para nos libertar da escravidão da idolatria. Precisamos colocar de novo Cristo no centro. Aleluia. Não no centro da história, porque Ele nunca deixou de estar lá. Ele é rei e continuará reinando, mas no centro da nossa vida. E para que isso aconteça, precisamos arrancar os nossos ídolos. Paulo olha para a igreja de Tessalonicenses e ele está feliz. Ele declara... Eu me alegro porque vocês se voltaram para Deus deixando os ídolos. Entenda bem uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você acha que, primeiramente, você precisa abandonar os seus ídolos para ir até Deus, você nunca fará isso. E todos nós temos os nossos ídolos. O que nós precisamos é nos voltar para Deus. E, em consequência, abandonaremos os nossos ídolos. Veremos glória nele. Veremos glória na pessoa de Cristo. Veremos glória na comunhão com Ele. Veremos glória na leitura da palavra de Deus. Veremos glória. Veremos glória ao entendermos quem é essa pessoa. Veremos glória ao conhecermos Cristo. E então todo o resto se fará pequeno. Sem sentido. As coisas que hoje abraçamos, as coisas que hoje desejamos, se tornarão como um nada à luz da glória de Deus, à luz da glória de Cristo. Ele é Davi, ele é rei e ele é profeta. Ele é o cumprimento do que anunciaram os profetas. De acordo com algumas considerações, mais de 300 profecias apontaram e foram cumpridas em Jesus. Ele está na eternidade e Ele está no Antigo Testamento. Agora vamos falar sobre o Novo Testamento. Vamos falar sobre a representatividade de Cristo nos Evangelhos. Em Mateus, Ele é o Rei Messias. Em Marcos, Ele é o servo sofredor. Em Lucas, Ele é o Filho do Homem, o homem perfeito. Em João, Ele é o próprio Deus encarnado. Aleluia. Em Atos, Ele é o Salvador, o Redentor e o guia da sua igreja. Nas epístolas, aprendemos seus ensinamentos. Em Apocalipse, Ele é o Rei exaltado, o esposo da igreja e o juiz de toda a terra, aquele que vencerá seus inimigos,
e os lançará no lago de fogo para perecerem eternamente. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. E se hoje você não quer se dobrar diante dele como Rei e Senhor da sua vida, haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Os seus inimigos se dobrarão diante dele. O que Cristo é para você? Quem Cristo é para você? O que ele tem sido para você? Um adorno, um pingente, algo que você pendura no pescoço para exibir para as pessoas como um ato de fé? Ou ele é verdadeiramente a sua vida? O centro da sua vida? O que inspira a sua vida? A sua devoção? O ar que você respira? Ele é tudo para você? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Existia um momento em que, nos evangelhos, Jesus se dirigiu a algumas pessoas para perguntar. Por exemplo, se dirigiu aos seus discípulos para perguntar: o que estão dizendo sobre mim? Quem as pessoas pensam ser o Filho do Homem? Dizem que é o profeta, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Em outro momento, Jesus faz uma pergunta parecida aos fariseus: e vós? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 42, o que pensais do Cristo? E essa pergunta ela tem que ecoar até os dias de hoje. O que vós pensais do Cristo? O que vós pensais? Quem é o Filho do Homem? Porque cabeças diferentes geram respostas diferentes. Vidas diferentes geram respostas diferentes. E o que nós temos que nos perguntar hoje é quem ele é para nós, o que ele significa para nós. Porque se perguntássemos aos fariseus quem é ele, os fariseus diriam: ele é um impostor, comilão e beberrão, amigo dos pecadores. E isso é verdade, de fato ele é amigo dos pecadores. Não fosse assim, eu e você não estaríamos aqui hoje. Ele nos amou primeiro. Aleluia. E por causa disso, hoje eu e você temos esperança da vida eterna. E por causa disso, hoje eu e você temos esperança dos nossos pecados serem perdoados e apagados e serem lançados no mar do esquecimento. Glória Isso é a Deus. verdade. Aleluia. E se perguntássemos também a Caifás: Caifás, o que você pensa sobre o Cristo? Caifás diria: ele é um blasfemo, ele diz ser o Filho de Deus. E diríamos para Caifás: isso é verdade, ele não só diz ser o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho amado de Deus, aquele cuja própria voz de Deus desceu do céu para declarar: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Se perguntássemos para Pôncio Pilatos: e vós, que pensais do Cristo? Pilatos talvez nos responderia: eu não vejo nele crime algum. Mas diante do apelo dos fariseus, Pilatos preferiu a covardia e preferiu entregar aquele que é santo, aquele que é justo, e que ele mesmo declarou: eu não vejo nenhum crime nele. Claro que não, ele era santo, ele era o Cordeiro de Deus, aquele que não tem pecado, aquele que se fez pecado por nós. Se perguntássemos à esposa de Pilatos: e vós, o que pensais do Cristo? Ela diria ao seu marido: não te entremetas com esse justo. Se perguntássemos a Judas: e vós, Judas Iscariotes, que por 30 moedas de prata vendestes o Filho de Deus, que pela ganância do dinheiro entregaste o Filho de Deus,
O que é que você pensa dele? O que Judas nos diria, de acordo com a Bíblia Sagrada? Eu entreguei sangue inocente. Eu traí sangue inocente. Falamos sobre um lado da história, agora vamos falar sobre o outro, o lado dos amigos. Se perguntássemos a João Batista, o que ele é para você, o que ele significa para você, quem ele é, o que você pensa do Cristo, João Batista ele diria, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Eu batizo com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E se perguntássemos também a Pedro, e vós, que pensais do Cristo? Inclusive, ele perguntou aos seus discípulos e Pedro teve a oportunidade de responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Se perguntássemos a Paulo, e vós, Paulo? Talvez o maior evangelista da igreja, aquele que mais abriu igrejas, aquele que divulgou o evangelho durante todo o Império Romano. E vós, Paulo, que pensais do Cristo? O que Paulo diria para nós? Ele é a minha vida. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. E vós, que pensais do Cristo? Se perguntássemos para João, o apóstolo João, e vós, o que pensais do Cristo? O que João nos diria? E João com certeza nos responderia, ele é o verbo de Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E de novo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que era, é aquele que é a igreja, e é aquele que há de vir. Aleluia. E vós, o que pensais do Cristo? E vós, quem dizeis que eu sou? O próprio Deus Pai testifica dele, este é o meu Filho amado. O Espírito Santo veio para dar testemunho dele, para que cresçamos nele, pela ação do Espírito Santo em nós, para mostrar ele é a verdade, ele é o caminho. E o próprio Cristo deu 7 autoafirmações, todas elas contidas no Evangelho de João, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro, João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Segundo, João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Terceiro, capítulo 10, versículos 7 e 9, eu sou a porta das ovelhas. Ele mesmo testificando dele, ele mesmo confirmando o porquê ele veio e quem ele era. No quarto, eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Capítulo de número 11, versículo de número 25. O sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. E por fim, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. E vós, que pensais do Cristo? Precisamos fazer essa pergunta. E precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. O que ele significa para mim? O que ele representa para mim? O que ele tem representado na minha vida e que valor ele tem para mim? Aleluia. E se você ainda não entregou sua vida a ele, eis a oportunidade. Se você ainda não se rendeu completamente a ele, eis a oportunidade. Precisamos lançar fora os nossos ídolos, aquilo que nos impede de nos achegarmos a ele. Precisamos lançar fora aquilo que nos impede de olharmos para ele. Estamos
distraídos com tantas coisas. Satanás tem iludido o nosso coração. Satanás tem ludibriado o nosso coração. E nos tem mostrado de que há algo mais importante que Cristo. E esse é o engano do inimigo. Não há nada mais importante do que o nosso Senhor. Aleluia. Não há nada melhor do que estar na presença do nosso Senhor. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Sabe por que nós desejamos nos satisfazer com outras coisas? Porque não estamos nos satisfazendo em Cristo. Sabe por que almejamos tantas outras coisas que no fim vão perder o seu valor? Porque nós não estamos almejando Cristo. Então precisamos preencher o nosso coração. Preencher esse vazio que existe dentro de nós com outras coisas. Agostinho vai dizer que dentro de todo ser humano existe um vazio no formato de Deus. E somente Deus pode preenchê-lo. Então vamos nos alegrar. Vamos desejar e cobiçar tantas coisas que no fim todas elas perecerão, mas tu, Senhor, permanecerás. Glória. E é nele que precisamos fitar os nossos olhos e depositar a nossa fé, a nossa confiança nele. E para fechar, C.S. Lewis, que era um escritor britânico, ele declarou que existem 3 possibilidades para essa pessoa Cristo. E que todos nós precisamos pensar sobre isso sim. A primeira é que Cristo era um mentiroso. Ele não era quem ele disse que ele era. Ele não era filho de Deus, ele era um mentiroso. E ele tinha um propósito de enganar as pessoas. Ele não era o Cristo. Há muitas pessoas que acreditam nisso, de que ele era um mentiroso. Segundo, ele era um lunático. Porque, primeiro, ele não era quem ele dizia que ele era. E segundo, ele estaria pensando ser quem ele não era. E o cara se autoafirmar ser o próprio Deus, ele só pode ser um lunático. Ou ele era quem ele disse que era. Ele era o próprio Deus. E todos nós precisamos pensar nisso sim, porque se ele não era um mentiroso, como ele disse ser, se ele não era um mentiroso e nem um lunático, então ele era o Filho de Deus. Mas o que isso implica a minha vida? Para mim, de fato, eu o trato como um mentiroso? Eu o trato como um lunático? Ou eu o trato como Filho de Deus? Porque ele reinará para todo sempre. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que ele colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. E aqueles que não se renderam, diz a palavra de Deus, todos aqueles que não creram já estão condenados. E você precisa crer. Ele é o Filho de Deus. E por isso que hoje você coloque o seu coração à disposição. Que hoje você coloque o seu coração e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Para que de fato ele se torne o centro para você, o centro das tuas escolhas, das tuas ações. Que seja o teu primeiro pensamento do dia. Aleluia. Que seja o teu último pensamento no dia. Glória a Deus. Que você medite na palavra dele dia e noite, aonde você estiver, que os teus pensamentos estejam nele. Aleluia. Que ele seja verdadeiramente o centro e o Senhor da tua vida. E vós, que pensais no Cristo. Amém? Vamos orar.